Não raras vezes, certos questionamentos visitam as mentes humanas. Questionamentos do tipo: Deus não olha por mim, estou abandonado por Deus, estou esquecido pela espiritualidade superior, ninguém me valoriza. Por que certas coisas não acontecem comigo e com o outro acontece? E essas questões vão recheando as rotinas humanas, perturbando vidas e trazendo intranquilidade. Em cima disso é que vamos estudar uma lição que faz parte deste livro, Jerusalém Libertada, pelo Espírito de Humberto de Campos, pelas mãos de Rafael Américo Ranieri. A lição que vamos estudar é a lição número 5. O título dela, Na Tarefa Regeneradora. No pequeno grupo em que dava sua humilde cooperação, Eponina do Espírito Santo era, apesar de tudo, pouco considerada e figura sem nenhum relevo. Todavia, não desanimava e comparecia pontualmente às reuniões evangélicas e mediúnicas. Dava o seu apoio às boas obras e portava-se cristamente, com o pensamento ligado ao Cristo e o coração à caridade e ao amor. Nas reuniões, era como uma sombra de humildade e boa vontade. Ajudava na limpeza, estava sempre pronta a atender um necessitado, ansiava por amparar um aflito. Porém, inexplicavelmente, por mais que fizesse, não conseguia dar na vista, ou aparecer diante do mundo. Era o que a afligia. Se não fosse isso, seria perfeita. Aquilo era a dor cruciante que a destruía pouco a pouco. Pensava ela naquela noite enquanto Constança pregava e ensinava. Imaginem só, essa moça chegou aqui não faz um mês e já está presidindo trabalhos e fazendo pregações. Eu estou nesta casa como cooperadora fiel há 10 anos e meio, contadinhos. E nunca fui chamada para dizer uma palavra sequer em público. Quando a reunião terminou e todos voltaram a seus lares, a denodada trabalhadora derramava lágrimas ardentes e reclamava desesperada: Pai, hoje, por mais que eu faça, não posso me conter. Por quê? Não sou eu chamada e escolhida para trabalhos maiores na vossa seara? Estou abandonada de todos e tenho ainda que sofrer humilhações dessa natureza. Não sou digna, então, do vosso amor? Não tenho, porventura, eu dado mostras de tolerância e boa vontade, de compreensão e entendimento, de fraternidade e confiança? E continuava, derramando lágrimas copiosamente. Tão empolgada estava e tão triste que desceu a ladeira íngreme sem se preocupar em tomar uma condição para a Vila Isabel, lugar onde morava. Foi quando, ao se aproximar de um recanto mais escuro, lhe apareceu uma figura fluídica de homem dos seus 40 anos, bem vestido e de fisionomia serena. A pobre Eponina assustou-se com a aparição, mas logo se refez. Vicente, você aqui? E o mensageiro de Jesus lhe respondeu: Eponina, o mestre ouviu as suas súplicas e enviou-me por ter sido seu marido e companheiro nesta experiência terrena. Graças a Deus, Vicente, que Jesus ouviu as minhas súplicas, porque eu já estava desesperada com o fato
de não servir para coisa alguma em nossas reuniões evangélicas. E agora, certa da vitória e da sua reabilitação, mal reparou no espírito que também enxugava uma lágrima furtivamente. Acalma-te, minha filha, murmurou suavemente o ex-marido. Jesus é misericordioso e atende aos que o procuram de coração. Vamos, porém, aos fatos que, apesar de ser ainda sentimental, tenho, contudo, um dever a cumprir, e já está se tornando tarde. Dizendo isso, tirou um pergaminho de suas vestes e dirigiu-se à ex-mulher. Eponina, você durante estes 10 anos e meio de frequência ao grupo espiritual não tem se sentido calma e satisfeita? Tenho sim. Você não readquiriu a coragem que perdera com o meu desencarne? Sim. Não encontrou você motivos para viver e oportunidades para praticar a caridade? Sim, perfeitamente. Não lhe foi dado auxiliar na limpeza da casa e nas arrumações dos móveis e da biblioteca do grupo? Exatamente. Não tem você atendido aos irmãos que se desesperam e que vêm chorar no seu ombro com palavras de conforto? Tenho, Vicente. Pois é isso, Eponina. Agradeça a Jesus essas possibilidades que lhe deu. Eponina ficou pensativa e o ex-marido, transformado em guia espiritual, se preparava para retirar-se quando a mulher, um pouco abalada, lhe falou: estou compreendendo mais ou menos. Mas por que então? Não tenho eu tido acesso a melhores lugares na comunidade? Minha filha, explicou Vicente, numa comunidade cristã, todos os lugares são iguais e o que serve, segundo a passagem evangélica, devia ser maior do que os que comem. E você, Eponina, pelo que viu até hoje, só tem se banqueteado. Porque os irmãos pregadores são como cozinheiros que preparam o manjar espiritual para os seus ouvidos e para a sua alma. Via-se que o nobre guia não queria chegar a um ponto mais doloroso da questão. Todavia, Eponina não se satisfez e reclarou: já que Jesus o enviou aqui, eu quero saber direitinho por que é que não sou preferida nos lugares de destaque do movimento. E com essas palavras, deu-se uns ares de antiga proprietária do defunto marido, que ali estava em espírito e em missão importante. Vicente não disse mais nada. Desenrolou o pergaminho e leu. Em 1910, a irmã fugiu de casa, deixando no abandono 7 crianças. Em 1915, voltou ao lar. Em 1920, numa luta com uma vizinha, quebrou-lhe uma das pernas, impossibilitando-a de trabalhar durante 90 dias. Em 1924, falou tanto da vida alheia que trouxe complicações a diversas pessoas. De 1924 a 1926, pregou contra a doutrina de Jesus, desencaminhando numerosas almas que até hoje se debatem no materialismo e em sofrimentos angustiosos. De 1926
a 1930, cortou relações com o marido, levando daí em diante vida pouco honesta, enquanto que ele, sozinho, cuidava da educação dos filhos. De 1930 em diante, converteu-se ao Espiritismo. Dedicou-se ao trabalho espiritual e voltou às boas com o marido que, infelizmente, desencarnou logo, pelos desgostos sofridos, e retornou à pátria espiritual entre lágrimas. Daí para cá, tem sido uma cooperadora exemplar no trabalho do mestre. O mensageiro calou-se, e outra lágrima lhe rolou dos olhos. Eponina fitou-o desapontada, sem saber o que dizer, diante dos dados estatísticos irrefutáveis. Disse Vicente, pesarosamente: minha cara Eponina, eu só trouxe para você verificar o seu mapa dessa reencarnação. Acha ainda que tem direito, depois disso, a ocupar tribuna para falar? Ou pensa agora que ainda necessita de mais 10 anos de trabalho silencioso, como simples ouvinte? Pelo que vê, o que lhe tem sido dado como oportunidade de trabalho é mais do que merece. Dizendo isso, beijou-a fraternalmente e retirou-se com os olhos marejados de pranto. O título da lição que acabamos de conhecer se chama Na Tarefa Regeneradora. Na tarefa regeneradora. No trabalho regenerador. Porque o plano espiritual superior sempre tem nos colocado em locais, em situações, em ambientes nos quais devemos agir, trabalhar, na tarefa de regeneração. Isso tem ocorrido sempre, tanto agora, na atual experiência que estamos tendo no plano físico, quanto nas experiências pretéritas que tivemos. São muitas as oportunidades que todos nós, todos sem exceção, tivemos para trabalhar em termos de regeneração e reparo dos nossos equívocos e também para a nossa evolução, o nosso crescimento como espíritos imortais. Desde sempre, nunca nos faltou a oportunidade do trabalho, o convite para o trabalho regenerador. Mas o que a gente, em geral, faz? O que a gente faz? Tendo o convite ou começando aquela tarefa ímpar para a nossa caminhada, o que a gente faz? Nós, saímos, fugimos, abandonamos a tarefa. Nós, em muitas oportunidades, abandonamos o posto de serviço. E isso serve para qualquer situação. No caso aqui do estudo, está relacionado à situação da casa espírita. Mas o posto de trabalho, a tarefa, ela ocorre em qualquer lugar. Qualquer lugar. E nós vamos entender que Eponina abandonou uma tarefa fundamental. Ela abandonou. É assim que a gente age. O convite é dado. Não. Isso para mim não serve, para mim não dá. Desculpa. Logo eu, afinal de contas, eu que tanto tenho feito, tanto tenho doado por isso, por aquilo, tanto tempo eu empenhei naquilo. E eu sou humilhado, e eu sou esquecido por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, estou abandonado. Sou desvalorizado, nenhuma palavra para me valorizar.
Não dá, eu não sou santo, eu não sou perfeito. E aí a gente vai com essas justificativas infantis tolas, atrasadas, porque nós estamos numa faixa de evolução espiritual infantil ainda. A gente vai tentando se justificar perante quem? Perante aqueles que estão ali ao nosso redor. Mas essas justificativas não servem para Deus, não servem para a espiritualidade superior. Porque todo convite ao trabalho, ele está sempre ligado à nossa necessidade. O trabalho está ligado àquilo que eu preciso. Aquilo que eu preciso. A vida me dá o que eu preciso. Eu é que não entendo isso. E quero mais. Eu não quero o que a vida me dá. Eu quero aquilo que a vida dá para o outro. Ah, aquilo eu quero. A gente mira o de cima. Na nossa concepção, é lógico, né? Nossa concepção completamente tola. Então eu quero o holofote que o outro está, o microfone que o outro está, o palco que o outro está. Eu quero falar para a multidão que o outro fala. E das coisas da matéria, eu quero o carro do outro, eu quero a mulher do outro, eu quero a casa do outro, eu quero o corpo do outro, o rosto do outro, a voz do outro, o lugar do outro. Porque ele sim tem a vida perfeita e ele tem aquilo que eu quero. Inveja, cobiça, vão permeando as vontades, os desejos e as intenções. Mas eu não olho para aquele que está abaixo, porque se tem, teoricamente, alguém acima, tem alguém abaixo. Não, o que está abaixo eu não quero. Eu já evoluí, eu já passei por aquilo, vou ter que passar de novo? Não vou ser humilhado. Não aceito. Que justiça é essa de Deus? Então é melhor não acreditar em Deus, não acreditar em nada. E dessa forma a gente vai tropeçando. Tropeça aqui, tropeça ali. Não consegue ter uma caminhada concisa, reta. Mas seu caminho significa que eu deixei pegadas. Então eu tenho um passado. Esse passado, ele vai pesar no ombro de quem? Se eu me equivoquei, o peso do equívoco cai no meu ombro. E a lei que organiza o universo, que reajusta as nossas evoluções, me dá uma nova oportunidade. E me convida ao trabalho para me reajustar. Para que eu possa me reparar e reparar os danos que eu fiz a outros. Mas eu fujo de novo. E eu vou de fuga em fuga, fugindo às reparações, que naturalmente vão se acumulando, gerando mais problemas e situações de dor e sofrimento no futuro. Eu não reparo, eu fujo. Regenerador é o trabalho. Não importa o tipo de trabalho, importa como eu estou atuando no trabalho. E tudo é trabalho. Tudo é trabalho, sem exceção. No caso aqui da personagem, Eponina, ela não entendeu uma série de situações que foram colocadas para ela. Ela não entendeu o papel que ela estava exercendo, tanto com relação àquela comunidade que ela estava inserida, na casa espírita, quanto para ela mesma. Ela não entendeu os benefícios para ela. Essa é uma questão que nós não observamos. Os benefícios que o universo nos proporciona. Quer um exemplo?
Você está ouvindo? Você está falando? Você está enxergando? Você está respirando? Você tem a capacidade de raciocinar sem nenhuma dificuldade? Você tem capacidade de se movimentar com braços, com pernas? Ou esse conjunto não é um conjunto que nos traz benefícios? Aí vem uma questão. Depende do que eu faço com relação a esse conjunto. As minhas mãos são usadas para o quê? Os meus pés me levam para onde? O que entra nos meus ouvidos? Eu escolho. Que tipo de música, que tipo de leitura, que tipo de palavra entra nos meus ouvidos? Eu escolho, eu busco. O meu olhar, ele é direcionado ao o quê? Eu escolho. E mais do que tudo, eu escolho o que sai da minha boca. Os sentidos são gratuitos ou não são gratuitos? Ou eu pago para falar, para ouvir? Não, é gratuito. O ar que eu respiro é gratuito. São os benefícios que a vida me proporciona para que eu possa avançar, me elevar, utilizar esses sentidos para a mudança, para o trabalho regenerador. Eponina usava o pensamento dela para o quê? Para exigir de Deus. Espera há tanto tempo, eu estou aqui 10 anos e meio e não sou convidada para uma palavra em público. E chega alguém, de repente, com um mês e já está à minha frente. Para ela, então, existia uma competição. Uma corrida pelo palco, pelo holofote. Olha o equívoco. Ela, então, usou a palavra, usou para o quê? Para pedir a Deus, para cobrar a Deus. Porque ela cobrou a Deus, cobrou Jesus. Espera aí. Eu estou abandonada de todos. Ela se colocou como uma abandonada de todos. E tenho que sofrer humilhações. E aí ela começa a cobrança. Ela está cobrando. Eu não sou digna do vosso amor? Eu não tenho porventura, ela está colocando então as credenciais dela. Eu não tenho porventura dado mostras de tolerância e boa vontade? De compreensão e entendimento? De fraternidade e confiança? Por que não sou chamada para trabalhos maiores da vossa seara? Então eu vou mirar o que é grande. Aquilo onde todos olham, o número. Então o importante é que eu seja grande. O importante é que muitos me escutem. Não é importante que um só. Um só. Eu quero muito. Eu quero mais. Eu quero tudo. E ela cobra. Ela está cobrando. Eu então não sou suficiente para pastorear as suas ovelhas? Diz para Jesus, né? E ela recebe a visita do marido que desencarnou. Em que situação o marido desencarnou? Porque ali não é marido. Quando ele aparece, quando ele se faz visível a ela, não é o marido, é um guia espiritual, é um mentor que está guiando ela, trazendo informações para ela e para nós. Porque Vicente também é o nosso guia.
também é o nosso mentor. Qualquer um que nos traz um apontamento de caminho, uma reflexão, uma mudança, é um guia, é um mentor. Qualquer um. Esse livro aqui é um guia, é um livro mentor. E ele vai trazendo para ela reflexões, só que ela não entende, ela não capta, porque ela está tão focada naquela situação de relevo, de estar na altura em relação aos outros, que ela não entende o quanto ela foi beneficiada por esses 10 anos e meio de trabalho. Que ela se dedicou, não podemos esquecer isso. Ela se dedicou de maneira integral. Como uma sombra de humildade e boa vontade, ajudava na limpeza, sempre pronta a atender um necessitado e ansiando por amparar um aflito. Olha a dedicação dessa irmã. Não faltava uma, não desanimava, pontualmente comparecia às reuniões. Isso é um traço dela, uma conquista dela. Ela estava ali trabalhando. Mas o outro lado da moeda começou a pesar. Porque ela não compreendeu o trabalho que lhe fora dado. Do tamanho dela. Do tamanho da necessidade dela. E vai questionar. Nunca fui chamada para dizer uma palavra sequer. E olha só, Constança pregava e ensinava com um mês de residência ali naquela casa espírita. A deixou indignada, a deixou completamente perturbada, desesperada. Vicente, então, traz as seguintes questões para ela. Eponina, durante esses 10 anos e meio, você não tem sentido-se mais calma e satisfeita? Olha o benefício que esses 10 anos e meio de trabalho proporcionaram a ela. Calma. Qual é o preço da calma e da satisfação? Tem preço? Quantas milhares de pessoas estão neste momento desesperadas? Do outro lado da ponte em relação à calma. A insatisfação, então, eu não vou nem perguntar, porque ela campeia a humanidade. A insatisfação, esse câncer que penetra a vida do homem. Insatisfação com a família, com o corpo, com o trabalho, com o governo, com o país, com o time de futebol, com a namorada, com o professor, com a faculdade, com a escola. A insatisfação, então, é uma coisa brutal. Brutal. E ele faz nova pergunta. Não readquiriu a coragem que perdera quando do meu desencarne? Ele desencarnou. Ela entrou então num processo difícil. Perdeu a vontade, a esperança. Com o trabalho, ela readquiriu. E retomou o quê? Coragem. Através do trabalho. Não encontrou motivos para viver e oportunidades para praticar a caridade? Durante esses 10 anos, as oportunidades foram se desdobrando para que ela fosse caridosa. Caridosa, sem que ela percebesse, sem que ela se desse conta. A coragem voltou, a calma se estabeleceu, a satisfação de estar fazendo algo, de ser útil.
reencontrou motivos para viver. Quantas pessoas não estão nesse momento pensando em cometer o autocídio? Quantas pessoas que não desejam mais viver? Ela readquiriu aqui motivos. Você conhece alguém que não tem motivo para viver? Ela readquiriu trabalhando. Trabalhando no quê? Numa tarefa o quê? Regeneradora. A gente começa a entender o que significa regeneração. Calma, satisfação, coragem, motivos para viver, motivos e oportunidades para praticar a caridade. Não lhe foi dado auxiliar na limpeza da casa e nas arrumações dos móveis. Ser útil aos outros. Aquela comunidade, aquela casa, aquela situação. E o que acontece muitas vezes? Dentro das casas, dentro das famílias. Só eu limpo. A gente escuta isso, né? Das pessoas. Só eu arrumo. Só eu faço isso, só eu faço aquilo, só eu cozinho, só eu lavo o prato. Graças a Deus. Graças a Deus que tem alguém que faça, e faça bem feito. Isso é oportunidade de trabalho, porque eu lhe garanto, se você tem essa mania de falar, só eu faço isso, aquilo, faz o que eu vou te dizer. Vai até alguém que não tem as mãos. Não tem as mãos. E diga para essa pessoa, vamos trocar de lugar, mas você que não tem mão, vai adquirir mãos, mas terá que fazer o que eu faço. Lavar, passar, limpar. Vamos trocar? Faça isso. E vamos ver o que a pessoa que não tem mão vai dizer. Se ela aceita ou ela não aceita. Pensa nisso. Você não tem atendido, Eponina, irmãos que se desesperam e que vêm chorar no seu ombro com palavras de conforto? Ela diz que sim. Olha que oportunidade bendita ela estava tendo. E aí ele finaliza. Porque Vicente, naquele pergaminho, não leu tudo até aquele momento. Ele não leu tudo porque não queria magoar Eponina. Ele não queria. Então ele leu só até aí para ver se ela entendia. Ele não queria machucar ela. Então ele parou por aí e disse assim, agradeça a Jesus por essas possibilidades. Então, se nós somos os humilhados dentro de casa, no trabalho, no trânsito, em qualquer situação, agradecemos. Porque nós somos humilhados e não somos os que humilham. Você quer estar na posição de algoz ou vítima? Você deseja humilhar ou ser humilhado? Você deseja amparar ou ser amparado? É o caso dela. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Quando ela amparava, quando ela ajudava, ela ia readquirindo vontade de viver, coragem, satisfação, através da conexão com o amor incondicional deixado pelo nosso Mestre há 2000 anos. Mas isso não é importante, né? Na visão dela. Estou acostumado já. E aí perde a noção do que é aquilo do poder
que aquilo tem, do poder que a caridade, que uma palavra que conforta tem. A gente nunca pode menosprezar uma palavra de conforto dita por nós mesmos. Nunca. Isso tem um poder que a gente não consegue mensurar. Mas para ela, esses 10 anos e meio viraram uma rotina, uma bobagem. Quase um trabalho autômato. 10 anos fazendo a mesma coisa? Quero mais. E ela não entende isso, porque a gente não entende isso. Eu entendo que esses dedos funcionando são bênçãos que eu preciso usar da melhor maneira. Eu entendo que um livro desse disponível é bênção. Eu entendo que o fato de ter os sentidos todos funcionando plenamente é para que eu use isso para ajudar os outros. Para ajudar os outros. Quantos serviços, voluntários ou não, eu faço para ajudar os outros? Quantas lágrimas eu seco? Quantas pessoas eu levanto das valas? Quantas palavras de conforto eu levo? Quantas lições edificantes eu transmito? Não estou falando de YouTube, não. Estou falando dentro de casa, na conversação do almoço, do jantar, na reunião de família. Qual é a conversa que a família tem aos domingos? Eu posso deduzir. Vamos lá. A família fala da vida alheia. Fala do vizinho. Fala do futebol. Fala da política. Fala do desemprego. Fala dos problemas que afetam a família. E quantas famílias têm conversas edificantes? Quantas famílias abrem um livro desse para conversar em conjunto? Quantas famílias se juntam para irem juntas a um trabalho voluntário? Uma vez por semana, por 10, 20, 30, 60, 90 minutos. Quantas famílias fazem isso? Porque o que a gente vê nos serviços voluntários é sempre um pai, uma mãe, um filho. A família dificilmente está reunida. São raros os casos. Raros os casos. Quanto tempo você dedica ao outro durante a sua semana? É a tua história. É a tua história. A humanidade está numa situação boa ou ruim? Tem mais pessoas ajudando ou atrapalhando? Essas questões têm respostas fáceis da gente deduzir. E Vicente, então, prefere terminar ali essa chamada de atenção, dizendo: presta atenção no que você está ganhando. Mas ela diz: eu não estou compreendendo muito bem, compreendo mais ou menos. Mas por que então não tenho tido acesso a melhores lugares na comunidade? Por que eu quero melhores lugares? Por que eu quero posições melhores? Por quê? Deus então é surdo? É cego? Não me conhece? Se esqueceu de mim? A espiritualidade superior então me ignora? É isso. Por que eu quero lugares melhores? Por que eu quero posições melhores, como diz aqui Eponina, dentro daquela situação? Por que ela deseja isso? Será que ela não confia então em Deus? Será que eu não confio em Deus? Será que eu não confio na espiritualidade superior que está acompanhando a minha reencarnação? A minha evolução? Será que eu não confio então?
Não, eu não confio. Essa é a realidade. Não, eu não confio. Nós não confiamos em Deus. A gente finge confiar. A gente finge. Mas quando um filho adoece, uma filha adoece, um parente que nos é muito caro adoece, a nossa confiança vai ralo abaixo. Vai ralo abaixo. Raros os que dizem, seja feita a tua vontade, e aceitam. Porque eu quero ver nós aceitarmos a morte de um filho com 5 anos de idade, sem blasfemar, sem revolta e sem rebeldia. Quero ver a gente aceitar. O seja feita a tua vontade. Falar é muito fácil. Quando acontece na nossa pele, aí o jogo vira. Aí o jogo vira. Então ela não confia em Deus, porque ela quer lugares melhores. Minha filha, numa comunidade cristã, todos os lugares são iguais. No trabalho de luz, todos os lugares são iguais. E o que serve devia ser maior do que os que comem. O que serve é mais importante do que o que come. E você, pelo que viu até hoje, só tem se banqueteado. Durante esses 10 anos, as oportunidades foram caindo no colo dela. De palestras, de estudos, que ela vai ouvindo. De conforto, de praticar a caridade, de se refazer, de se retemperar. Tudo isso foi caindo no colo dela. Claro, ela estava ali buscando algo, mas isso tudo vinha gratuitamente. Gratuitamente, através do processo de permanência nela naquele trabalho regenerador. E ele diz, você se banqueteou, se fartou. Quantas palestras ela ouviu? E não entendeu, então, as coisas? Quantas leituras e estudos ela foi convidada para melhorar a capacidade de raciocínio e entendimento de quem ela era? Porque os irmãos pregadores são como cozinheiros que preparam o manjar espiritual para os seus ouvidos e para a sua alma. Ela recebia aquilo já pronto, já preparado, sem maiores dificuldades. Não. Isso ela não entendeu. E ela se irrita. Ela ouve isso e se irrita. Diz assim, já que Jesus o enviou aqui, eu quero saber direitinho. Olha a exigência. Olha a cobrança desse Espírito em relação a Jesus. Por que é que eu não sou preferida? Olha o entendimento equivocado. Preferida nos lugares de destaque do movimento. Vamos lembrar a história de Rafael Provenzano? No vídeo O Sapateiro Infeliz, o que ele desejava? A mesma coisa que ela, o holofote, o palco. Queria falar às multidões. Queria pastorear o rebanho de Jesus. Lembra do Rafael? O sapateiro infeliz? Aqui, ó. Eponina, a trabalhadora infeliz, cobrando. Por que ela não é preferida? Vamos entender, não existe preferência. Cada um tem um trabalho. Cada um tem um campo de atuação. Se você assiste uma palestra e o orador está lá, ele não é preferido. Existe um trabalho por trás. Existe um processo por trás que quem está assistindo, ouvindo, não conhece.
É a mesma coisa que um professor dando aula. Um professor dando aula, ele passa décadas estudando. Décadas. E o aluno que desejar ser professor vai ter que passar por esse processo. Um palestrante, um orador, tem todo um processo por trás de décadas de estudo. Décadas de dedicação. Quando um pianista está solando num palco, a plateia acompanha 10, 20, 60 minutos daquela apresentação. E depois a plateia vai embora. Alguns pensam, nossa, que vontade de aprender piano. Então vai aprender piano. Para entender o tempo que um pianista passa sentado na solidão estudando, 8, 10 horas por dia sozinho, treinando, aprimorando sua técnica, para se apresentar durante um período mínimo em comparação ao tempo de estudo e dedicação. Mas para ela, não, para ela é preferido de Deus. Com essas palavras, deu ares de antiga proprietária do defunto, como se ela estivesse falando ainda com o ex-marido. Olha a arrogância e a petulância de Eponina. Ele não fala nada, ele só desenrola o pergaminho. E aí, ela pediu, não pediu? Ela pediu. Eponina, em 1910, você fugiu de casa, abandonando 7 crianças. Ela fugiu de casa. Ela fugiu de onde? Do local onde ela deveria ter o trabalho de regeneração. O local da tarefa regeneradora. Um dos locais para essa irmã era dentro de casa, com as 7 crianças. Ela fugiu. Lembra que eu falei no começo que a gente foge? Ela fugiu. Ficou 5 anos distante dessas crianças. 5 anos. Em 1915 ela voltou. 5 anos depois, ela brigou com uma vizinha, quebrou a perna da vizinha, que ficou 90 dias sem trabalhar. Abandonou a família. Discutiu, brigou e machucou uma vizinha. Se ela não tivesse braços, ela não teria quebrado as pernas da vizinha. Se ela não tivesse perna, ela não teria fugido de casa. Então ela usou as pernas para abandonar o trabalho e usou as mãos para ferir o próximo. Em 1924, está pulando. Existem, entre esses anos, existem muitas coisas, mas ele está pulando. Pegou algumas coisas só. Vamos lembrar de Bellarmino Bicas, o estudo que nós fizemos aqui, que perdeu décadas, retornou ao plano espiritual antes da hora, porque era impaciente, brigão. Bellarmino Bicas falou tanto da vida alheia que trouxe complicações a diversas pessoas. A boca, que eu controlo o que sai da minha boca. Controle sua língua para não ser escravo de sua boca. Ela difamou, ela caluniou. Trouxe complicações a diversas pessoas. De 24 a 26, durante 2 anos, ela pregou contra o Espiritismo. Ela trabalhou para destruir o Espiritismo. Ela trabalhou para derrubar o Espiritismo. 2 anos seguidos. Então ela abandonou a casa, ela brigou, ela feriu fisicamente e com as palavras, ela causou muitos problemas e trabalhou contra Jesus.
De 26 a 30 cortou relações com o marido. Ela ficou 4 anos distante do marido, levando uma vida pouco honesta, enquanto que ele sozinho cuidava da educação dos filhos. Esse mesmo que desencarnou. Esse que foi enviado pela espiritualidade superior, foi abandonado por ela, cuidou dos filhos. Ela não só abandonou ele, como ela entrou numa vida desonesta. Aqui ele diz desonesta. Vamos ficar só no desonesto. Mas podemos imaginar o que ela fez nesses 4 anos. Ela humilhou então ele? Ela envergonhou Vicente ou não? Os filhos? Então a gente tem aqui, de 1910 a 1930, 20 anos. 20 anos em que ela andou pelas sombras e trevas, causando o que causou. De 30 em diante, converteu-se ao Espiritismo. Dedicou-se ao trabalho espiritual. Voltou às boas com o marido, que infelizmente desencarnou logo pelos desgostos sofridos e retornou à pátria espiritual entre lágrimas. Vicente teve uma vida de dedicação e sofrimento, mas retorna à pátria espiritual não como algoz, mas como vítima. Em lágrimas, mas como vítima. Daí para cá tem sido uma cooperadora exemplar do trabalho do mestre. De 30 em diante, Eponina é uma outra mulher. Os 20 anos anteriores, lamentáveis. E aí ele se cala. E ele está emocionado. Porque uma lágrima rola de seus olhos. Ela ficou desapontada. Agora ela ficou desapontada. Ué, mas o passado está logo ali. Está logo ali. Sem saber o que dizer diante dos dados estatísticos irrefutáveis. Tudo o que você fez, o que eu fiz, está registrado. Do piscar do olho ao grande acontecimento. Tudo. Não adianta querer enganar. São tantas histórias daqueles que chegam lá e dizem, não, eu não fiz. Aí o plano espiritual sabe o que ele faz? Abre uma tela e passa um filme daquele que está dizendo que não fez. Aí ele se olha na tela e diz, não tem o que fazer. Minha cara, eu só trouxe para você verificar o seu mapa de reencarnação. Registro acástico. E ele arremata. Acha ainda que tem direito, depois disso, de ocupar a tribuna para falar? Ou pensa agora que ainda necessita de mais 10 anos de trabalho silencioso, como simples ouvinte? Pelo que vê, o que lhe tem sido dado como oportunidade de trabalho é mais do que merece. Dizendo isso, beijou-a e retirou-se, fraternalmente, com os olhos marejados de pranto. O que nos é dado, sinceramente, é mais do que a gente merece. Porque a misericórdia de Deus é absurda. Porque se fosse ali, ao pé da letra, meu Deus do céu, nós não iríamos suportar o que a gente deveria suportar. Mas Deus é misericordioso e ameniza. Então a dívida de 100% é paga em suaves parcelas, na proporção que suportamos. Acha que tem o direito de ocupar a tribuna depois de tudo isso? Aquele que está na tribuna, ele não é perfeito, ele não é imaculado, mas ele precisa exemplificar e vivenciar o que ele fala. Porque ele é o primeiro a ser cobrado. Então precisa haver um reajuste muito,
mas muito forte daquele que está dizendo alguma coisa para o outro, para que ele não caia na mentira, na falsidade e no mascaramento de suas palavras. Não, quem está na tribuna não é perfeito. Mas para estar lá, precisa passar por um processo. Um processo que não é simples, que não é fácil, que exige coragem, dedicação, esforço, onde se abre mão de muitas coisas, por um objetivo maior. A partir desse encerramento, ela teve muito material para refletir sobre seus desejos, sobre as possibilidades, sobre o local no qual ela estava inserida. Uma porta se abriu para ela e ela entrou, mas ela não conseguia enxergar os benefícios de estar ali naquele trabalho silencioso. Silencioso. Porque o trabalho sério, ele é lento. Ele não é num acontecimento único de uma vez só. Ele é lento, tranquilo, conectado com as coisas que descem do alto. Aí tem solidez. Aí os alicerces estão bem fabricados, bem construídos. Como estão os nossos alicerces espirituais? Você precisa pensar nisso. Como está o seu alicerce espiritual? E quais são os desejos que estão permeando a sua vida? A partir disso tudo, desejos, base e o caminhar, é que lá na frente teremos as respostas que estamos buscando. Se estamos buscando a resposta que vai nos elevar ou se estamos buscando a resposta que não irá nos elevar. Fica a reflexão. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.